Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Se assente no seu lugar. Abre sua Bíblia no Evangelho de João. Versículo 16, 5. Evangelho de João, no capítulo 16 e no versículo 5. Sinta melhor, mais clarinho. Amém? Todos acharam? Então vamos ler. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me perguntas: para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado ou o consolador não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Isso foi o que Jesus disse aos seus discípulos em uma instrução particular. Porque nem sempre Jesus falava a mesma coisa para todo mundo. Quando ele estava com a multidão, ele falava de uma forma, e quando ele estava sós com os seus discípulos, ele falava de outra forma. E vamos começar nesse texto, examinando esse versículo, que diz que o Espírito Santo veio me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então aqui tem 3 pontos que Jesus falou. Jesus falou do primeiro ponto, que o Espírito Santo viria convencer a humanidade do seu pecado. E ele diz qual é o pecado que o Espírito Santo veio convencer os homens: o pecado de não crer em Jesus. Então, não crer em Jesus é pecado. E quando você nasce de novo, você recebe Jesus como seu Salvador, você crê nele e recebe uma nova natureza. Então, você deixa de ser pecador. Quando você recebe Jesus, você deixa de ser pecador. Porque pecado é não crer em Jesus. Então, agora você crê em Jesus. Então, você agora deixou de ser pecador. Eu quero ler em Romanos 6. Vamos ver sobre esse texto aqui. Romanos, eu ia ler na Bíblia, mas vou ler aqui que acho que é mais fácil. Romanos, capítulo 6, versículo 18. Do 18 ao 23. Quando eu ler aqui, você presta atenção no que eu estou lendo, para que você possa entender lá no final a mensagem. Todos acharam? Amém? Vós fostes libertos do pecado, e vos tornastes escravo da justiça. Diga: eu não sou mais escravo do pecado. Eu fui livre do pecado, porque eu recebi Jesus. E Jesus me livrou do pecado. Amém? 19. Expresso-me assim, nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne.
Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravo da impureza e da maldade, que conduz a iniquidades ainda maiores. Apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravo da justiça para a santificação. Agora você não é mais escravo do pecado, agora você é escravo da justiça. E depois nós vamos ver a justiça, então, no próximo texto. Porque quando éreis, no passado, quando vocês eram escravos do pecado, estáveis livre em relação à justiça. Então, quando você está no pecado, você é livre em relação à justiça. Mas quando você não está mais no pecado, agora você é de Jesus, agora você é escravo da justiça. 21. E que fruto colhestes então, das atitudes das quais agora vos envergonhais? Que fruto que você colheu, que agora você tem vergonha? Pois o resultado final delas é a morte. 22. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformado em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então agora que você é de Cristo, agora que você foi transformado em escravo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Não pecado para a impureza, mas fruto para a santificação. 23 e o último. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele quis dizer? Porque o salário do pecado é a morte. Porque todo aquele que não receber Jesus não pode ser salvo. A morte que Jesus está falando, que o salário do pecado é a morte, ele está falando do lago de fogo e enxofre. Então, quando você não tem Jesus, este é o salário para você, o lago de fogo. Mas quando você tem Jesus, você já é livre. Quando você crê que Ele é o teu Salvador, você é livre. Ele te libertou do lago de fogo. Isso é maravilhoso e eu fico feliz por isso. Eu nunca vou para lá, você nunca vai para lá. Você está aqui porque você crê em Jesus. Se você não cresce, não estaria aqui. Mas você está aqui. Então, nós nunca vamos para lá, porque Jesus, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele me libertou do pecado que me levava à morte. E agora, depois de ter cancelado todos os meus pecados, depois de ter tomado o meu lugar na cruz do Calvário, Ele envia agora o meu advogado. Ele envia o Espírito Santo para me convencer que o meu pecado é não crer em Jesus. Isso não é incrível? Eu acho incrível. Ele pensa em tudo. Então, não há nada que isso possa fazer para me tirar dele. A única coisa que me tira de Jesus é dizer: eu não creio nele. Eu não creio que ele existe. Isso vai tirar você de Jesus. Mas aí vem o segundo ponto. Então o Espírito Santo já me convenceu do meu pecado. Eu não peco mais. Eu amo Jesus, eu creio nele. Você não peca mais, você crê em Jesus. Mas ele disse que o Espírito Santo viria para me convencer da justiça. Então vamos ver um pouco sobre justiça agora. Quem crê aí que não é mais pecador? Faz assim com a mão para eu saber. Uau! Pode levantar a mão todo mundo, irmão. Você não é mais pecador. Mas eu peco, mas não é pecador. Você peca, mas não é pecador. Porque o seu pecado é não crer em Jesus. Você não é perfeito. Mas quando você recebeu Jesus, você recebeu o livramento.
Mas o Espírito Santo veio para me convencer da justiça. Eu vou ler algo que eu escrevi sobre justiça aqui hoje para você. Não deixe seu pensamento ir embora não, fica aqui comigo. No hebraico disse, com substantivo que se referem à ordem criada, ordenadora das juntas relações entre homens e ao comportamento justo. Então, no hebraico, justiça quer dizer isso. Quer dizer, se refere à ordem criada. Então, se nós vamos ver a ordem criada, nós vamos voltar lá em Gênesis. Qual era a ordem criada? Deus não criou o homem pecador. Deus criou o homem santo. Deus criou Adão. E Adão tinha Deus dentro dele. Adão, ele era íntimo de Deus. Adão, por não ter pecado, por estar na inocência, ele ouvia a Deus todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias, na virada do dia, Adão tinha um relacionamento com Deus. E ele ouvia, ele falava com Deus todos os dias. Porque ele não tinha nada que impedisse ele de ouvir Deus. Ele não tinha impedimentos. Ele era inocente. E Deus então relacionava com ele. Mas a serpente, ela vinha também ao jardim todos os dias. E ela então começou a ter também um relacionamento com Eva. Porque ele falava e ela respondia. Se você ler lá, você vai ver que ele pergunta para ela: pode comer de todas as árvores do jardim? Ela responde: podemos comer de todas as árvores do jardim, uma não. Então ela conversava com a serpente, que foi o alvo que o diabo usou para falar com Eva. E aí ela foi dando ouvidos, porque ela não pecou no primeiro dia. Porque antes da queda, mais ou menos, irmãos, Adão e Eva ficou no jardim por quase 400 anos. Quase 400 anos eles viveram no jardim, sem pecar. Então, eu creio que a serpente não foi lá um dia e ela pecou, não. Ela passou um dia, falou, passou outro, conversou outro. E a Eva então foi dando ouvido. Até que um dia o diabo convenceu Eva de que podia comer, desobedecer a Deus. E não aconteceria nada. Ela não morreria. E ela então comeu daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Não aconteceu nada. Tudo ficou do mesmo jeito. Com certeza também Adão não comeu no primeiro dia. Com certeza ela disse: ó, tá vendo, Adão? Não aconteceu nada, eu comi. Tá vendo como a serpente tem razão? Nós não morreremos. Podemos comer, podemos conhecer o bem e o mal. Não acontece nada. E Adão também foi ouvindo Eva. E aí até que um dia ele decidiu ouvi-la de verdade. E ele foi e comeu daquele fruto. E a Bíblia diz que naquele momento que Adão comeu, com Eva não aconteceu nada com a humanidade. Mas quando Adão comeu aquele fruto, naquele exato momento, o pecado entrou neles. O pecado entrou em Adão. E o pecado entrou no mundo através de Adão. E Deus então, quando ele veio e Adão se escondeu. Ele não queria ver mais Deus, ele não queria mais falar com Deus, porque ele havia pecado, desobedecido, e ele estava agora com vergonha. Um sentimento que Adão nunca tinha tido. Nunca. Adão nunca tinha tido vergonha na sua vida. Ele não sabia o que era vergonha, até ele desobedecer a Deus. E a Bíblia diz que ele ficou com vergonha e se escondeu, e fez para ti roupas de figueira. Mas Deus não aceitou as roupas de figueiras. Deus não aceitou.
E aí a Bíblia diz que o primeiro sacrifício foi no jardim do Éden. O primeiro sacrifício no jardim do Éden. Deus matou um animal e pegou a pele do animal e vestiu Adão e Eva, cobriu as suas nudez. Porque Deus só aceita um homem coberto pelo sangue de Jesus. Você pode cobrir de qualquer coisa que você quiser. Você pode se esconder aonde você quiser. Numa caverna de pedras muito grossas. Deus vai te ver lá. Deus vai ver lá as suas falhas. Deus vai ver. Mas o dia que você se esconder no sangue do Cordeiro, como nós já fizemos, nunca mais Deus vai olhar você segundo as suas imperfeições. Mas Ele vai te olhar agora através do sangue do Cordeiro. Porque naquele dia que Ele matou o Cordeiro e cobriu Adão e Eva, Ele lançou uma palavra, uma profecia e disse: da semente da mulher e da semente vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Ele estava falando de Jesus. Ele estava falando daquilo que ele havia feito no jardim. Ele estava falando do sacrifício de Jesus, do sangue derramado. Então, Deus cobriu Adão e Eva com a pele daquele animal e mandou que eles fossem embora do jardim. E Adão, então, ele saiu de uma condição de vida eterna para uma condição de morte. A partir daquele dia, Adão e todo homem que nasceu até Jesus nasceram mortos. Não tinha vida. E os homens então vêm vindo até Jesus, fazendo coisas físicas, se esforçando para chegar até Jesus. E nós passamos por Noé, passamos por Abraão, Isaac e Jacó, passamos por Moisés, passamos pelos juízes, passamos pelos profetas. E depois dos profetas, 400 anos, nasce Jesus. Gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Vem Jesus sem pecado, sem defeito, porque na antiga aliança o cordeiro tinha que ser sem defeito para sacrificar ao Senhor, e o pecado do homem ser coberto, o animal não podia ter nenhum defeito. E assim era Jesus. Ele veio, não tinha nenhum defeito, não tinha pecado, ele não errou, ele não pecou. Ele habitou entre nós, ele se tornou carne como nós, para que pudesse nos tirar da condição que Adão nos colocou. Adão me colocou numa condição de morte, e Jesus veio agora para me tirar de uma condição de morte. Então, a ordem criada era que Adão vivesse para sempre. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta atrás. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a ordem criada era que o homem era eterno. Mas agora o pecado tinha matado o homem. E Jesus vem então como Cordeiro de Deus. O Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Ele vem. Irmãos, ele passa pela cruz. Ele vence a morte, ele vence o inferno. E ele então, ele toma o nosso lugar na cruz. E aquele pecado de cruz que era meu e era seu, Jesus morreu no meu lugar. Vocês estão me acompanhando? Ele morreu
Nós estamos falando de justiça. Ele morreu no meu lugar, para que todos os meus pecados agora não fosse coberto, mas fosse agora apagado, riscado do mapa. Quando eu recebo Jesus, eu me transformo num bebê espiritual. Você já viu quando um bebê nasce, ele tem passado? Ele tem coisas para se lembrar? Não, ele não tem. Quando você nasce de novo, Deus compara você a um bebê espiritual. Agora você não tem mais passado. Agora você não tem mais mancha. Agora você é vivo. Agora você não é mais morto. Porque Ele é a sua ressurreição. E Ele é a sua vida agora. Então você não é mais morto. E é disso que nós estamos falando. Então essa é a ordem criada. Mas tem mais alguma coisa aqui. Então a ordem era o homem viver para sempre no jardim do Éden. E como Deus não muda, o que Ele fez? Eu vou enviar o meu filho agora para pagar o preço do pecado deles. E vou retorná-los agora ao jardim do Éden. Nós estamos voltando ao jardim do Éden. Nós não estamos indo para o jardim do Éden. Nós estamos voltando ao jardim do Éden. Quem pode entender isso? Estamos voltando. Porque Deus já criou tudo. Deus já foi lá no final. E voltou e começou agora a manifestar fisicamente tudo que Ele criou. Todo o seu plano e projeto. Vou ler esse pedacinho de novo para vocês lembrar. No hebraico disse, com substância que se refere à ordem criada, ordenadora das juntas, relações entre os homens e ao comportamento justo. Essa justiça já fez, nós somos justos. Conforme essa ordem criada, somos justos conforme esta ordem criada. Nos Salmos, além dessa ideia de ordem, indica frequentemente uma ação que se conforma à ordem estabelecida, dando ao outro o que lhe corresponde e restaurando a sua dívida e dignidade. Então foi isso que Jesus fez. Essa é uma justiça. Jesus estabeleceu, dando a nós o direito e restaurando-nos a sua dívida, devida dignidade. Qual era a dignidade do homem? Ser vivo, irmãos. Deus não fez o homem para ser morto. Deus fez para ser vivo. Então Deus nos tornou vivo novamente. Ele nos deu a devida dignidade com que Ele nos criou. Você pode entender isso? Ele te devolveu a dignidade da ordem criada lá no Éden. E uma terceira coisa, os profetas, quando exigiam justiça ao povo, não ditavam um código moral. Apontavam a vontade de Deus, contemplada pela fé em Jesus. Então lá também, os profetas também, quando eles cobravam algo do povo, o que eles faziam? Eles mostravam ao homem o que ia acontecer quando Jesus viesse. Então é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui, não vamos exigir justiça ao povo. Não vamos ditar um código moral, mas vamos apontar a vontade de Deus contemplada pela fé em Jesus.
Porque como viviam os homens no Antigo Testamento? Eles viviam pela fé em Jesus. Não Jesus que já tinha vindo, mas um Jesus que ia vir. Quem pode entender isso? O conceito de justiça de Deus, então vamos falar, o conceito de justiça de Deus não é como o nosso. Antes de eu ler isso aqui, deixa eu falar como é o conceito de justiça do homem. Alguém mata o meu filho. E eu digo assim, eu quero justiça. Acha o cara que matou o meu filho. Tá, aí a polícia acha. Aí quando a polícia diz, agora eu quero que ele seja preso. E se possível, tenha prisão perpétua. Isso é uma justiça. É lei. Se alguém mata, ele se torna um assassino, é lei que ele pague pelo seu assassinato e fique na cadeia. Então, esse é o nosso conceito de justiça, é o conceito humano, natural. Mas o conceito de Deus, de justiça, é diferente do nosso. Olha que lindo isso. Então, o conceito de justiça de Deus não consiste em que ele deva algo ao ser humano. Olhe bem. O conceito de justiça de Deus não consiste em que ele deva algo ao ser humano. Apesar da maioria da humanidade achar que Deus deve alguma coisa para ele. Mas Deus não deve. Então, vou falar de novo. O conceito de justiça de Deus não consiste em que ele deva algo ao ser humano. Mas naquilo que ele se deve a si mesmo, em vista do bem que ele quer para o ser humano, prolonga a sua verdade e fidelidade. O que você entende? Que quanto mais você perdoa, quanto mais você faz pelo seu próximo, mais prolonga a sua vida. Então, Deus ele quer tanto o bem do ser humano, que a verdade e a fidelidade dele vai se prolongando. Porque Deus nos perdoa todos os dias. E eu vou falar, talvez muitas vezes no dia, Deus nos perdoa. Se você olhar na Bíblia, RA, Revista Atualizada, no capítulo 6 dessa versão da Bíblia, tem um título assim, antes de começar o capítulo 6, tem um título assim, ó, Práticas de Justiça. Pode procurar. A versão RA. Revista Atualizada. Está escrito assim, ó, Práticas da Justiça. Leia o capítulo 6 e o capítulo 7 até o versículo 29. Lá Jesus está ensinando, lá Jesus está falando como é que se pratica a justiça dele. Eu gostaria que todos vocês que estivessem aqui lessem pelo menos 10 vezes o capítulo 6 de Mateus e o capítulo 7 até o versículo 29. O 6 e o 7 inteiro. Se vocês lerem, vocês vão entenderem qual o conceito de justiça de Deus. Não é o nosso. Práticas de justiça. Eu vou ler só os títulos, mas você vai ler depois. E eu vou ler só os títulos. Práticas de justiça. Ele começa. Depois ele diz: como se deve dar esmola. Depois ele diz: como se deve orar no secreto. Quando você está no secreto, orando no secreto, você está praticando a justiça de Deus.
Depois ele fala da oração, oração de todo dia, oração dominical. Ele dá um exemplo, não é para você orar o Pai Nosso todo dia. Ele dá um exemplo de oração para você orar todos os dias. Como jejuar? Os tesouros dos céus, a luz e as trevas. Você vai lendo, você vai saber como praticar a justiça de Deus. Os dois senhores, a ansiosa solicitude pela vida, a ansiosa solicitude pela vida, o juízo temerário, o juízo temerário é proibido. Está terminando. Não deis o que é santo aos cães. Jesus incita a orar. As duas entradas. Presta bastante atenção nisso. Os falsos profetas. Os dois fundamentos. E o fim do Sermão do Monte. Está aqui. Práticas da justiça. Se você ler isso, você vai entender as práticas da justiça. E Jesus fala algo muito interessante, irmãos, em Lucas. Vamos lá, Lucas. Capítulo 9, versículos 61 e 62. Os últimos versículos, 61 e 62. Que diz assim: outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Olha bem o que o cara pediu. Tem gente que dá tanta importância na família, que ela abandona Jesus pela família. Mas Jesus não quer que você ame mais a sua família do que a Ele. Ele quer que você ame a sua família e cuide dela, mas não mais do que Ele. Então o homem falou: deixa eu ir, eu te sigo. Depois que eu for lá, despedir da minha família, eu te sigo. Você acha que Jesus deveria aceitar? Claro que você acha. Mas é minha mãe, pastora. Mas é o meu pai. Você tem que entender. Jesus não entendeu. Jesus não entendeu. Jesus era radical. Jesus era violento. A Bíblia diz que só os violentos que se apodera do reino. Só os violentos. Quando Jesus falou isso, ele estava falando dele. Porque Jesus ia enfrentar, irmãos, a cruz. Enquanto não chegou a hora, estava Jesus ali fazendo bem, curando as pessoas, ensinando os seus discípulos. Mas quando chegou o momento mesmo, que chegou a hora dele ir para a cruz, a Bíblia diz que ele foi para o jardim do Getsêmani, e ali ele suou sangue, ele chorou, ele clamou ao Pai: se possível, passa de mim. Não era possível. Mas ele podia ter fugido, desaparecido. Mas ele não fez isso. Ele era violento. Ele dizia: a única forma de trazer o reino de Deus novamente para a terra, para o meio dos homens, é eu enfrentando a cruz. Então é isso que ele queria dizer. João Batista
era para ter sido sacerdote, mas ele não foi. Porque quando ele entrou no templo, os homens estavam fazendo coisas erradas. E ele disse: eu não vou participar das coisas que estão acontecendo no templo. Eu não vou participar. E João Batista então largou tudo lá, largou sua roupa de sacerdote, largou tudo e foi para o deserto. E ficou no deserto por 18 anos. E ele vestia a roupa dele era de pele de carneiro. E a sua comida era mel e gafanhoto. Ele preferiu viver uma vida assim, a participar, a ser contaminado com o pecado dos homens. E Jesus estava falando dele. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: João é violento. Não nasceu de mulher, ninguém maior do que ele. Ele estava dizendo: ele é violento. Ele enfrentou o pecado dos homens. E quando ele não aceitou o pecado de Herodes, ele mandou prender. E depois cortar a cabeça dele. Mas é melhor deixar cortar a cabeça e ficar em Deus. Jesus está falando dele. E eu vou dizer agora: João Batista enfrentava os religiosos. Enfrentava homens que tinham se desviado da verdade de Deus. Mas hoje, você tem que ser muito mais violento do que João. Jesus, ele enfrentou a morte física. Ele ia ser esquartejado, ele ia ser enfermado, toda enfermidade ia cair sobre ele, todo o pecado do homem, ele ia ser moído na cruz. Mas ele enfrentou, porque disse: eu sou violento. Só que hoje, irmão, você tem que ser muito mais violento do que João. Jesus enfrentou a cruz e passou. Mas hoje você está aqui. E se você não for violento, hoje não são as perseguições que tiram de você de Jesus, porque nós não temos perseguições religiosas. Hoje nós temos tudo com a maior facilidade. Mas por que eu digo que tem que ser violento? Porque hoje é as coisas que nos agradam que nos tira dele. Hoje são as coisas que faz bem à nossa carne que nos tira de Jesus. Eu ainda estou falando de justiça. Entenda a justiça. Mas para você entender melhor, você tem que ler os 2 capítulos que eu te falei. Mas a justiça de Deus é você pegar aquele homem que matou seu filho, ir lá na prisão e dizer: eu não vou prestar queixa contra esse homem. Pode liberar. Ele não deve nada para mim. Eu perdoo, porque ele matou o meu filho. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Ninguém pode. Porque a vida não pertence a ninguém. A sua vida não te pertence. Tem um monte de gente que tira a vida. Mentira, tira nada. Ele mata a casa que sustenta ele nesse tempo. Ele mata o corpo que vai tornar pó. Mas ele continua bem vivo. Ele não continua vivo nessa dimensão, mas ele continua vivo na outra dimensão. Se ele for para a eternidade com Cristo, ele está vivo eternamente. E se ele for para a morte eterna, também ele está lá com o diabo para a eternidade. Porque você não é dono da sua vida. Deus é dono da vida.
Então quem pensou que tirou, está enganado, não tirou. Porque a vida não é nossa. A justiça de Deus é diferente da nossa. A justiça de Deus é você amar quem fala mal de você. A justiça de Deus é você amar quem te ofende. Nós estamos longe de entender o que é corpo de Cristo. Nós estamos longe de entender. Você aceita alguma coisa estranha no seu corpo? Suponhamos que um câncer entre em mim. Você acha que eu aceito aquele câncer? Não. Ele não faz parte do meu corpo. Eu não aceito ele. Nada que é estranho, nada que não é do nosso corpo, que Deus colocou aqui, nós não aceitamos. Mas nós achamos que Cristo nos aceita do jeito que a gente é, com tudo que a gente faz. Essa mão minha está podre, mas eu não estou nem, não, deixa ela podre mesmo, deixa ela podre, essa mão minha está podre, deixa ela podre, e daí? Vou carregar ela podre, é assim? Você vai lá no médico, manda, corta esse braço aqui, porque eu não quero esse braço podre, não é assim? Mas nós achamos que Cristo, que é a nossa cabeça, nos aceita, podre, do jeito que nós somos. Não. O Espírito Santo veio para nos aperfeiçoar no corpo de Cristo. Porque Cristo quer um corpo perfeito, assim como eu quero um corpo perfeito para mim. Jesus quer um corpo perfeito para Ele. Então o Espírito Santo, Ele veio me convencer da justiça, que Deus fez algo para mim. Ele fez algo para mim. E o Espírito Santo veio me convencer daquilo que Cristo fez por mim. Deixa eu terminar de ler aqui. Eu li os dois já, né? Eu li os dois. O que li, não li não. Desculpa. Então, o rapaz pediu para ir lá despedir do familiar. Ao que Jesus lhe asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás, é apto para o reino de Deus. O que é que Jesus está dizendo? Você nasceu de novo. Ele te deu uma nova vida. Ele te deu agora uma nova natureza. Agora você não pertence mais ao pecado. Agora você pertence à justiça. Você é escravo da justiça dele. Então, esquece as coisas que você fazia antes. Não olhe mais para as coisas. Olhe agora para aquilo que Jesus fez para você. Esquece lá antes de você ser livre. Esquece, agora você recebeu uma nova vida em Cristo. E agora você vai viver conforme Cristo vive. Porque Ele te ressuscitou para você viver conforme Ele vive. Mas se eu decidir não viver, Ele vai continuar te amando do mesmo jeito. Porque Ele é amor. Não tem como Deus não amar você. É impossível, Ele é o próprio amor. Não existe nada em Deus fora do amor. Tudo em Deus é no amor. Se você decidir viver na velha vida, mesmo depois que você nasceu de novo, Deus não vai te impedir. Deus deu livre-arbítrio ao homem e Ele nunca vai tocar nele. Deus nunca vai tocar naquela liberdade que Ele te deu. Ele te deu a liberdade de ser escravo da justiça dele. Irmãos, de ser escravo da justiça de Deus é receber tudo que Ele tem para você.
Só que se você não deixar o Espírito Santo te convencer dessa justiça, você nunca vai enxergá-la. Nunca vai enxergá-la. Você vai passar toda a sua vida dizendo, mas Deus não vai olhar para mim. Deus nunca olhou para mim. Você vai passar a sua vida achando que Deus não está te vendo. E Deus te viu no ventre materno. Deus te viu antes que os seus ossos fossem formados. Ele te viu. Você que não viu ele. Mas ele te viu antes que os seus ossos fossem formados no ventre materno. E tem mais. E te escolheu para um propósito dele. Mas talvez você nunca quis descobrir qual o propósito dele para mim. Talvez os seus interesses sejam só as coisas dessa terra. Jesus usou algo mais importante da vida do homem, os seus familiares. Não tem nada mais importante para o homem do que a sua família. Sua família é tudo para ele, sua família é sua honra. Mas Deus usou isso para mostrar que nada pode ficar entre você e ele. A sua esposa não pode ficar entre você e ele. O seu marido não pode ficar entre você e ele. Os seus filhos não podem ficar entre você e ele. Não, não pode. E isso não impede que você ame e cuide deles. Muito bem. Eu quero ler um outro texto. João, que é o terceiro ponto. Então o Espírito Santo veio me convencer do pecado de não crer em Jesus. Veio me convencer da justiça, que ele foi para o Pai e eu não vou vê-lo mais. Eu não vou vê-lo mais, irmãos. Entenda isso, com os olhos físicos. Mas ele está dentro de você e você pode vê-lo todo instante que você quiser. Porque ele é uma pessoa que mora dentro de você, mora no seu espírito. Amém? E o terceiro ponto é convencer do juízo. O juízo é que o príncipe deste mundo, Satanás, já foi julgado. Então eu quero ler João 3:16. É um texto bem conhecido. Nós conhecemos muito bem. É do 16 até o 19. Satanás, irmãos, ele odeia o ser humano. Satanás odeia você. Porque você é de Deus. Ele odeia tudo que é de Deus. Então o diabo não é seu amigo. O diabo te odeia, ele é seu inimigo. Ele vai fazer tudo para tragar você, para tirar você da eternidade com Jesus. Entenda isso. Ele te odeia. Ele veio matar, roubar e destruir a vida que Deus te deu. A fé que Deus te deu. Você entende isso? Então vamos ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Diga, eu não sou condenado. Não sou condenado. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê, diga, já está condenado. Porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus, o qual é Jesus. O Filho de Deus é Jesus. Então você vê, irmãos, que Jesus aqui, ele nos colocou na mesma condição. Nós não, aquele que não crê. Ele colocou aquele que não crê na mesma condição de Satanás.
na mesma. Aquele que não crê, já está. Satanás já está condenado. Então, aquele que não crê, também já está condenado. Porque o versículo 19, ele diz isso. Olha, e o julgamento é este. Qual o julgamento que ele deu a Satanás? Qual o juízo? O juízo é que Satanás já está julgado. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então o julgamento é este: para quem não crer em Jesus, já está condenado. Mas eu não estou falando isso para colocar medo em ninguém. Eu estou dizendo isso para você saber a diferença. O Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu vou mostrar algo mais forte para você ainda. Tiago 2. Já estou acabando já. Tiago. Capítulo 2. 17 ao 20. Olha o que ele diz. Olha o que Tiago diz. Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te demonstrarei a minha fé mediante as obras que realizo. O que é obra, irmãos? Diga: crer em Jesus. Foi ele mesmo que falou. A obra é crer. A obra não é sair por aí de casa em casa, pregando evangelho, de hospital em hospital. Não, a obra não é essa. A obra é crer. Se você crer, você tem obra. Se você não crer, você não tem. Ainda que você trabalhe para a igreja o tempo todo, você não tem obra. Porque a obra é crer em Jesus. E eu te demonstrarei a minha fé mediante as obras que realizo. 19. E último. Crês tu na existência de um só Deus? Olha a pergunta que ele fez. Crê tu na existência de um só Deus? Ele diz: fazes bem crer na existência de um só Deus. Até mesmo os demônios creem e tremem. Eles creem em Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Deixar que o Espírito Santo nos convença da justiça. O que é isso? É eu crer naquilo que ele fez. Jesus amou seus inimigos? Amou. Jesus amou seus malfeitores? Amou. Jesus ajudou os necessitados? Ajudou. Jesus fez o bem por onde ele andava. Nós vivemos, irmãos, uma batalha pela fé. E é por causa dessa batalha, pela fé, que nós descansamos em Jesus. Você já viu alguém que não tem fé descansar em Jesus? Eu não. Então, se você viu, você é o primeiro. Eu nunca vi. Eu nunca vi alguém que não tem fé descansar em Jesus.
Por isso que Judas, no versículo 3, ele nos incentivou, ele nos rogou, ele nos pediu encarecidamente para que nós batalhássemos diligentemente por fé. Porque a fé, sem fé não há justiça. Sem fé não há justiça. Por isso que Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17, ele disse: nós temos uma guerra. Porque o espírito se opõe à carne e a carne se opõe ao espírito. E Judas, sabendo disso, disse: batalhe por fé. Como? Se edificando na vossa fé santíssima. Se edificando em Jesus. Então nota bem. É isso que Jesus falou para os discípulos lá. Quando o Espírito, o advogado, o Consolador vier, ele vai convencer vocês da justiça. De tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu devolvi para vocês. Eu tirei vocês de uma condição de morte e coloquei vocês numa condição de vivo agora. E agora o Espírito Santo está ajudando vocês a voltar ao Éden. Então, quando você sair desse corpo e partir para a eternidade, você não está indo para a eternidade, você está voltando para a eternidade de qual você saiu. Você crê nisso? É isso que Jesus falou. Ele veio convencer da justiça. A justiça é incrível. Eu não preciso dar ênfase no juízo. Porque o juízo é para quem não crê em Jesus. Nós cremos, amém? Mas o juízo de Deus, para quem não crer em Jesus, também já está feito. Já está condenado. O Espírito Santo, ele precisa de mim para me edificar. O Espírito Santo precisa de mim para me ensinar. O Espírito Santo precisa de mim para me santificar. O Espírito Santo precisa de mim para me revelar todas as verdades que Deus tem para mim. O Espírito Santo precisa de mim para revelar para mim o meu futuro. Ele precisa de mim. O Espírito Santo não vai falar assim: ah, não, eu estou gostando da Luzia, eu vou mudar toda a vida dela. Não. Ela diz: Espírito Santo, muda a minha vida. Me assiste nas minhas fraquezas. E ela usa a arma que ela tem para guerrear contra aquilo que opõe a ela. O que opõe a mim? A minha carne opõe a mim. Então eu pego uma arma e eu uso. E à medida que eu vou orando em língua, o Espírito Santo vai pegando aquela arma e vai, como Paulo diz, esmurrando a minha carne, até ela não ter mais força, e eu então sobressair no plano sobrenatural de Deus. É isso que Deus quer. Que nós vençamos a nossa carne e ande no plano sobrenatural dele para a nossa vida. É por isso que o Espírito Santo está aqui. Você crê nisso? Fique de pé. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Porque Jesus me deu uma nova condição. Jesus me deu uma vida que eu não tinha. Eu não tinha vida, Ele me deu. Eu não tinha, Jesus, nada, mas Ele me deu tudo.
Por isso eu te agradeço pelo teu filho amado, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos porque o Senhor está nos levando de volta à ordem criada. O Senhor está nos levando de volta. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Porque o seu reino não é de visível aparência. Nós não podemos vê-lo com nossos olhos. Mas nós podemos ver com os olhos do Espírito, o qual o Senhor nos deu. Obrigado, papai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.